Olá, mais uma vez, olha eu aqui. Hoje eu quero contar uma história para vocês. Eu quero contar uma história que aconteceu comigo, tá? E ela é bem interessante. Talvez você esteja passando pela mesma situação, pela mesma coisa, e eu quero decretar a vitória na sua vida a partir de agora. Há mais ou menos uns 13 anos para trás, 13 anos, eu tinha iniciado na igreja. E a nossa igreja ela trabalha com célula. Eu não sei se você sabe o que é célula, mas célula é um grupo de pessoas que se reúne numa determinada casa. E é designado um líder ou um pastor para ir uma vez por semana levar uma palavra à sua casa. E na minha casa estava vindo uma pastora. E simplesmente ali vocês compartilham a palavra, a gente compartilha a palavra na célula, fala sobre a palavra, né? E o que Deus tocou no coração de cada um. Basicamente a célula. No final tem algo para comer, né? Para fazer uma comemoraçãozinha. Então, uma vez por semana. E eu tinha iniciado na igreja e os irmãos vieram fazer na minha casa. E foi tão interessante que eu era novo de igreja, era tímido, não sabia de nada, nada. Talvez você seja tímido aí e fala, olha, eu sou muito tímido, eu quero dizer para você que você consegue. Não se preocupe que quem capacita é Deus, quem dá a força e a vitória é Deus. Só se disponha, tá? Eu era muito tímido em falar em público, muito tímido para fazer as coisas, para arrumar amizade. Só que o que acontece? A pastora ela veio, ela ministrou, a gente compartilhou uma palavra boa, maravilhosa. Só que eu não entendia nada da Bíblia. Eu não entendia nada de Deus. E de repente, a, a pastora chega para mim, ela me chamava de Neguinho, falou assim: Neguinho, quarta que vem é você que vai ministrar. Eu tomei aquele baque, aquele susto e cara, eu não sei falar, eu não conheço a Bíblia, eu não conheço de nada. E agora, o que é que eu vou fazer? Passei uma semana num perrengue danado, correndo para lá, correndo para cá, estudando. Pense no momento que eu estudei a Bíblia. Estudava e falava com Deus e orava. Só nesses momentos para a gente fazer isso, orar, falar com Deus, estudar a Bíblia, né? Então foi muito interessante, foi uma experiência que eu tive. Experiência de iniciante quando a pessoa vai para a igreja. E o que aconteceu? E aí, né? Aquela angústia, a semana angustiada, uma semana terrível. De repente, faltando uma hora para começar a célula. Uma hora. Entenda, uma hora é pouquíssimo tempo para começar uma célula. E eu não tinha nada. Deus não tinha me dado nada. A única coisa que eu tinha era angústia, porque eu não tinha conseguido nada. E olha, li, reli, estudei, orei, não teve jeito. Fiz tudo isso e não teve jeito. Só que em um determinado momento eu ia tomar banho. Fui tomar banho para participar da célula. Eu fui tomar um banho e naquele momento que eu comecei a tomar banho, eu comecei a gritar dentro do banheiro. Comecei a gritar, fazer uma festa, uma alegria, coisa tremenda. Por quê? O que aconteceu? Minha esposa assustada, e aí, irmão, o que aconteceu? O que aconteceu? Eu falei, oxe, Deus aqui está falando. Deus estava me dando uma palavra. Aos 44 minutos do segundo tempo, Deus estava me dando uma palavra para compartilhar com os irmãos. Então, Deus, Ele usa muito. E isso ficou marcado na minha vida. Se você tiver alguma coisa que marcou a sua vida, alguma história, algo que Deus fez que marcou a sua vida, compartilhe conosco. Quem sabe eu não conto a sua história aqui. Quem sabe eu não conto o seu testemunho aqui.
Então, compartilha. Se inscreve aí no meu canal, compartilha aí a sua história. Se você gostar da história, dá o seu like, ó, faz assim com o dedinho e compartilha o máximo que você puder. Me ajuda aí. Então, eu fiquei naquela alegria, uma alegria tremenda, assim, de outro mundo, de outro nível. Porque Deus, ele tinha me dado uma palavra e quando Deus, ele faz algo na sua vida, fica marcado. Então, Deus marcou a minha vida com esse início. O meu início foi assim, Deus marcou dessa forma. E aí eu ministrei a palavra para os irmãos, foi uma benção, foi maravilhoso. A pastora chegou para mim e falou: "Ah, neguinho, foi difícil." Eu falei: pastora, a senhora não sabe como foi difícil." Porque foi algo que veio, eu estudei a semana inteira, eu não deixei de estudar. Eu orava, mas não teve jeito. Deus quis falar naquele momento. Porque talvez se Deus falasse antes, eu teria esquecido. E teria medo de falar, medo de ministrar, e nos últimos momentos Deus falou. E foi tão interessante que Deus, ele me deu esse versículo. Olha, eu li muito versículo, mas Deus me deu esse capítulo aqui, que se encontra no livro de Atos dos Apóstolos 3, onde conta a história que Pedro e João iam junto ao templo. E ali havia um coxo, que é a coxa desde do seu nascimento. E ele é colocado ali na porta daquele templo para pedir esmola. E a Bíblia diz que Pedro e João, ele ia subindo junto. Ele ia para o templo orar. Era na a hora da oração, e eles iam junto. E aquele coxo era colocado ali desde então. Mas aí a gente começa a questionar algumas coisinhas aqui. A Bíblia também diz que era de costume eles fazer isso. Era rotina eles fazer isso. Então não era a primeira vez que o coxo era colocado ali, e não era a primeira vez que eles iam ao templo para orar. Não era. Era uma coisa que era costumeira. Só que eles estavam indo, mais uma vez. Querido, assim como eu não tinha nada para aquela célula naquele dia, e o Senhor me deu, aquele coxo, ele também não tinha nada. Talvez a única coisa que aquele coxo tinha era desprezo, preconceito, tudo aquilo que é ruim para uma pessoa se levantar. Tudo aquilo que é ruim para uma pessoa se erguer na vida. A única coisa que ele sabia era pedir esmola. Ele não tinha expectativa de vida nenhuma, porque já fazia bastante tempo que ele estava ali pedindo esmola. Sabe? E às vezes você fala: "Olha, eu não tenho nada. Eu não posso. Olha, eu não consigo." Entenda a história desse coxo. Ele era desprezado, porque as pessoas com deficiência naquela época, a maioria era desprezada, era escanteada, era deixada de lado. Alguns com algumas doenças eram afastadas. Para você ter uma ideia de como estava a vida daquele coxo. Mas Deus, ele usa Pedro e João, assim como ele pode usar a tua vida para segurar na mão de pessoas e erguer muita gente que está no fundo do poço. Porque a verdade é essa: uma pessoa que ela é coxa desde do seu nascimento, uma pessoa que ela era deficiente desde o seu nascimento, uma pessoa que é colocado para pedir esmola porque não conseguia trabalhar desde então, desde pequeno, que já estava acostumado com aquela vida e não tem expectativa de vida nenhuma.
qual expectativa de vida ela tinha? Ela não tinha expectativa de vida nenhuma. Olha para a sua vida hoje. Sabe? Reflete aí. Olha para a sua vida, o quanto você tem ao seu redor. O quanto você tem de Deus, o quanto Deus tem colocado na sua vida e você não tem percebido. Sabe? Talvez você pense que não tem nada, que não pode nada, que não consegue nada. Olha o país em que você nasceu. Olha o país que Deus te deu. Maravilhoso, uma mãe. Brasil é uma mãe pátria. Sabe, não tem peste, não tem guerra, não tem terremoto, tem emprego, tem comida. Olha para os irmãos lá fora como estão passando. E às vezes a gente reclama dessa vida que Deus nos deu. Às vezes a gente desdenha da vida que Deus nos deu. Às vezes a gente choraminga a vida que Deus nos deu. Choramingando. Fica, ai Deus, não tenho nada, não consigo nada. E Deus ele está falando para você. Olha, eu tenho segurado nas suas mãos. Eu tenho levantado você. Acorda para a vida. Pedro e João, eles não tinham nada. Eles falam, olha, eu não tenho ouro, não tenho prata, não tenho nada. Mas a única coisa que eu tenho é o Espírito Santo de Deus. E isso a gente pode te dar. Querido, se você determinar uma coisa no teu coração, é o que a Bíblia diz. Se você determinar uma coisa no seu coração, crendo nela, você pode até transportar a montanha de um lado para o outro. Isso quer dizer o quê? Que se você tiver um pouquinho de fé e certeza no teu coração, um milagre vai acontecer. Então creia. Eu não sei a dificuldade que você está passando, que eu não sei. Mas Deus, ele conhece o teu coração e as tuas dificuldades. Por isso que eu trouxe essa reflexão para você entender, sabe? Que às vezes a gente reclama, mas tem história e vida que está muito, ou esteve muito pior que a nossa. Então eu queria trazer essa história para você. E se você tem uma história aí, algo que Deus fez na sua vida, um testemunho aí, compartilha comigo. Escreve aí nos comentários, por mais grande que seja, que talvez eu compartilhe aqui com você, junto a sua história. Então, dá aquele joinha, se você gostou dessa história. Foi um começo. Começo tudo acontece. Então dá aquele joinha. Se inscreve no canal, inscreve isso aí, ativa o sininho para quando eu mandar um vídeo que talvez seja a sua história, você ouvi-la, e compartilha o máximo que você puder, tá bom? Eu vim trazer isso para você aqui porque Deus tocou no meu coração para falar com você. Se preocupa não. Deus, ele está segurando nas tuas mãos agora. Está te erguendo, falando, ó, levanta a cabeça. Porque pode ter gente passando situações pior que você. Pode não. Tem gente passando. Porque às vezes a gente pensa que a gente está com a vida difícil. Mas não. Tem gente sempre pior do que a gente. Então, começa a olhar do teu lado. Levanta a tua cabeça. Deus está segurando na sua mão. Se ergue. Querido, a Bíblia diz que ele pulava, cantava, dançava, dava glória a Deus. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque foi uma pessoa que não tinha expectativa de nada e Deus fez um milagre na vida dela e ela não tinha expectativa de nada. Sabe aquela pessoa que já não tem mais expectativa de nada? Era essa. Mas Deus trouxe ele à vida, trouxe os sonhos de volta, trouxe a alegria, trouxe o amor, o carisma, a felicidade que ele já há muito tempo não tinha. E Deus, ele quer fazer isso na sua vida também. Então, levanta a tua cabeça, sacode a poeira e vai para cima, vai para frente,
Porque Deus ele sempre tem o melhor para você. Deus ele sempre vai ter o melhor para você. Você não nasceu para ser cauda, mas nasceu para ser cabeça. Você nasceu para dominar a terra, porque Deus falou, olha, domina a terra. Então entenda que Deus ele não quer te ver nessa situação. Ele tem sempre o melhor para você. Então receba essa palavra no teu coração. Conte aí o seu testemunho. Conte aí o milagre que Deus fez na sua vida. Ou a bênção que Deus te deu. Eu agradeço a você por estar assistindo até o final. Compartilha, curte, se inscreve aí, me ajuda aí. Que Deus te abençoe. Que você tenha dias abençoados, meses, anos abençoados. Obrigado e até a próxima, em nome do Senhor Jesus.